Olá, veremos hoje a crise de 1929, a Grande Depressão que dela se seguiu e a solução para o problema nos Estados Unidos da América. Ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América passaram de devedores da Europa a credores da Europa. Isto aconteceu durante e imediatamente após a Primeira Guerra Mundial. Nesta primeira década, de 1919, da assinatura do Tratado de Versalhes, até 1929, que é a crise, esse período foi chamado da década da prosperidade, pois parecia que o capitalismo não teria freios e que os lucros seriam incessantes a partir deste momento. E, de fato, havia um crescimento acelerado na economia. Esse crescimento implicava e permitia a emissão e a comercialização de ações nas bolsas de valores. E como as empresas emitiam determinadas ações, quantidade de ações, mas a procura pelas ações era maior do que o número de oferta, as ações hipervalorizavam e tornaram-se, portanto, especulativas. Por outro lado, os salários dos operários não acompanhavam o crescimento da economia. Havia uma capitalização dos lucros e esta capitalização não foi acompanhada pelo mesmo progresso do poder de compra dos trabalhadores. Os primeiros sinais da crise, que vai bater em outubro de 29, já apareceram em 1924, 25, pois a Europa, destruída pela Primeira Guerra Mundial, naquele momento estava se reconstruindo. As fábricas da Bélgica, as indústrias da França, da Inglaterra estavam se reerguendo. E para que elas voltassem a produzir, os governos europeus passaram a adotar medidas protecionistas e, portanto, as exportações norte-americanas, que eram enormes assim que a guerra acabou, começam a diminuir e aqui começam os grandes estoques das indústrias norte-americanas. Para tentar sair dessa situação de maior estoque, porque a produção superava o consumo, o governo Hoover, dentro do liberalismo econômico de não intervenção do Estado na economia, nada fez para deter a crise. O próprio mercado, acreditava-se, regulava-se sozinho. Estimulou-se, então, o American Way of Life, em nossa língua, o modo de vida americano, que nada mais é do que estímulo ao consumo, através do crediário ou através de estímulos outros, para que a população americana, e o automóvel é a fetiche desse caso, fosse estimulada a comprar aquilo que a fábrica produzia e que estava gerando estoque. Mas haverá um determinado momento que a capacidade de compra, a capacidade de consumo interna também diminuiu. Portanto, eu tenho uma crise na exportação, pois a Europa se recuperava da crise e a produção não parava. Portanto, uma típica crise de superprodução dentro do liberalismo econômico, aquele lá de Adam Smith, em que o Estado não pode intervir na economia. O resultado foi, sem dúvida, a superprodução, o valor das ações despencou e, em outubro de 1929, a falência da Bolsa de Nova York. Todos queriam vender as ações e poucos queriam comprar estas ações. Portanto, a crise da Bolsa, o fechamento da Bolsa, o crash da Bolsa de Nova York arrebentou
o sistema tradicional, ortodoxo, de liberalismo econômico. Nascendo daí a Grande Depressão, não só nos Estados Unidos da América, mas a partir dos Estados Unidos, no mundo inteiro. O efeito multiplicador da crise não é difícil de entender. Você tem um determinado produto no mercado, que é um automóvel. Esse automóvel tem vidros, tem lâmpadas, tem borracha nos pneus e outros componentes. Este automóvel tem tinta, tem amortecedores. Quando a crise atinge o automóvel, ela se multiplica para outros produtos e aí as matérias-primas que compõem esses produtos, parecendo que não tem mais fim a crise. Mas os Estados Unidos da América caminharam através de Roosevelt, do Partido Democrático, que entrou no lugar de Hoover, anterior, do Partido Republicano, através do New Deal, o novo tratamento, baseado na teoria de Keynes, inverteu o modelo capitalista de não intervenção para um modelo de intervenção do Estado na economia. Estimular o estado de bem-estar social, welfare state, criar empresas estatais. Este modelo keynesiano, a longo prazo, reduziu a crise, que só será resolvida quando, aí sim, a Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, o modelo keynesiano adotado pelo Roosevelt, com o nome de New Deal, a solução para a crise não está em mandar embora o operário, não está em reduzir a produção, mas ao contrário, está em aumentar o consumo daquilo que estava estocado. E para aumentar o consumo, mais emprego e mais salário. Portanto, enquanto o liberalismo tenta resolver a crise, mandando embora, demitindo pessoas, a solução keynesiana dentro do capitalismo é o contrário, tentar atingir o pleno emprego para que haja mais consumo e menos estoques invendáveis.